Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós que temos a graça de participar do Santo Sacrifício Eucarístico todos os dias, estamos acompanhando ao longo dos dias dessa semana, na primeira leitura da Santa Missa, a leitura da carta de São João, da sua primeira carta. A mim, um dos livros que mais me chamam a atenção, dado o caráter esponsal do coração de João para com Jesus. João é chamado por Santo Tomás de Aquino de o teólogo. É aquele que aprende os mistérios divinos porque reclinou a cabeça no peito, no coração do Senhor. É aí que se aprende os verdadeiros mistérios de Deus. E João nos revela nessa sua carta, assim como no seu Evangelho, todos os mistérios ocultos que ele aprendeu da convivência e desse diálogo amoroso e constante que ele teve com nosso Senhor. Nessa sua primeira carta que nós ouvimos hoje, o apóstolo diz: caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se pedimos algo conforme a sua vontade, ele nos ouve. Que extraordinária é a oração. Que extraordinário dom o Senhor concedeu a nós homens, de podermos nos dirigir a ele a hora em que quisermos. Infelizmente, nós seres humanos temos a tentação terrível de nos acostumar com as coisas mais sagradas e mais sublimes. Se nós parássemos hoje, como gostaria que nós parássemos agora, para considerar o que significa orar, dirigir-me ao Senhor onipotente como um amigo fala com o seu amigo, assim diz a Escritura a respeito do diálogo de Moisés com o Senhor, isso é fazer a oração. Dirigir-nos a Deus e conversar nesse colóquio amoroso como um amigo fala na intimidade com o seu amigo. Se nós quiséssemos nos dirigir a alguém que possui algum cargo importante aqui nessa terra, a alguma pessoa que possui um alto cargo público, algum diretor de uma empresa, nós possivelmente teríamos que marcar hora, esperar dias até que aquela pessoa pudesse de fato nos receber. Mas se nós quiséssemos nos dirigir ao Senhor Criador de todo o universo, nós não precisamos marcar hora, nós não precisamos esperar um lugar adequado, senão que a todo momento eu posso falar com Deus. É essa a grandeza extraordinária da oração, grandeza da qual nós não podemos nos habituar. É extraordinário poder falar com Deus como um amigo fala com seu amigo. E São João, na sua primeira leitura, diz que se nós pedimos algo em conformidade com a vontade de Deus, ele nos atende. Que Pai amoroso é esse que nós possuímos? Quando a minha vontade se identifica com a vontade divina, quando o meu querer se identifica com o querer de Deus, Deus sempre realiza aquilo que eu peço. E isso é extraordinário. Todos nós já experimentamos alguma vez algumas atitudes que poderiam contrariar essa palavra que nós acabamos de ouvir. Vezes em que nossa oração pareceu que foi ineficaz. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus e o Senhor não nos respondeu quando nós queríamos, do modo que nós queríamos e exatamente aquilo que nós queríamos, senão que a resposta dele foi completamente diferente daquilo que nós desejávamos. Todos nós já tivemos a tentação de nos frustrar e pensar que a oração não tem efeito. Na hora que eu mais precisei, eu pedi ao Senhor isso e Ele não me concedeu. O que acontece se na própria Escritura nós ouvimos Deus dizer que se nossos pedidos estão em conformidade com a sua vontade, Ele atende, e quando nós pedimos, não somos atendidos? O que há aqui? Existe um adágio latino antigo que diz o seguinte, nos explica um pouco sobre a ineficácia da oração, que quando Deus não atende a nossa oração,
e aqui eu falo em latim, depois a tradução, é porque nós pedimos male, mala e male. Quando nós pedimos male, mala e male, Deus não atende a nossa oração. O que significa isso? Quando nós pedimos male, quando nós pedimos sendo maus, quando nós não somos bons, Deus não atende a nossa oração. Quando a nossa oração não é capaz de nos transformar e nos formar homens e mulheres melhores, Deus não nos atende. Deus não atende a oração dos maus. Quando nós pedimos mala, Deus não atende. Mala, coisas más. Quando nós pedimos coisas que não são boas para cada um de nós, o Senhor não atende a nossa súplica. Não porque Ele não quer nos dar o melhor, exatamente ao contrário. Porque aquilo que Ele tem reservado para nós é justamente melhor do que inclusive aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós. A sabedoria de Deus abarca toda a nossa história, toda a história do universo. Nós não sabemos nada, não vemos nada, a nossa inteligência é muito pontual, mal vemos aquilo que está ao nosso redor. Deus vê muito mais além, e Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. E se não nos atende da forma exata com a qual nós pedimos a Ele, é porque certamente aquilo que nós pedimos não era a melhor coisa para nós naquele momento exato. E por fim, Deus não nos atende quando malepetemos, quando pedimos de forma mal. O modo que nós oramos também determina a eficácia da nossa oração. A nossa oração deve ser, em primeiro lugar, uma oração humilde. Nós, há poucos dias, aqui falávamos na Santa Missa, de como é contraditório alguém se dirigir a Deus em oração, quase transformando a Deus numa espécie de servo, de escravo. São muitos os católicos que têm feito isso, quase que exigindo de Deus aquilo que nós queremos, mandando Deus fazer a nossa própria vontade. Já não interessa aqui a conformidade do meu coração com o coração de Deus, senão que nós queremos que Deus conforme o seu querer ao meu querer. Quem nunca ouviu aqui expressões do tipo: Senhor, você tem que honrar a minha fé. Eu tenho fé e o Senhor tem que obedecer. Eu peço, eu mando e o Senhor tem que fazer. E se não fizer, eu vou ficar aqui insistindo. Por um lado, nós devemos insistir sempre. A insistência é importante. Por outro, Ele é Deus e você não é nada sem Ele. Ele é o Altíssimo, é o Onipotente, e você, como dizia São Francisco de Assis, é um vermezinho diante da onipotência divina. A nossa oração deve ser, portanto, uma oração sempre humilde, de quem inclina a cabeça diante do seu Senhor, porque reconhece: Senhor, ainda que meu coração deseje isso, eu tenho a plena certeza que o Senhor sabe muitíssimo mais o que é melhor para mim. É uma oração humilde, não uma oração soberba. Por outro lado, a nossa oração deve ser insistente. O próprio Senhor nos disse isso já tantas e tantas vezes. É preciso insistir com o Senhor, sabendo que Ele é o Senhor e nós somos os servos, mas insistir. Por que é preciso insistir? O Senhor já não sabe o que está em nosso coração? Certamente, antes que nós abramos os nossos lábios para pedir, Deus já sabia há muitíssimo tempo o que nós desejamos, o que nós queremos. E por que o Senhor quer que a gente peça? E por que o Senhor não concede logo aquilo que a gente deseja, senão que Ele quer que a gente fique insistindo, insistindo, insistindo? Santo Agostinho responde: existe um verdadeiro tratado de oração que Santo Agostinho escreve a uma viúva chamada Proba, e ele explica como deve ser a oração. E diz ali: por que o Senhor quer que você insista na oração? Porque o que Ele tem reservado para você é muitíssimo maior do que aquilo que você deseja. E o fato de você pedir uma e outra vez, de você não desistir, de você insistir com Deus, como Jacó pelejando ali com Deus, que é o ícone do combate da oração, quando você insiste com Deus uma e outra vez, o teu coração vai se dilatando. À medida que você mais insiste, o teu coração vai crescendo em desejo de receber bens maiores. E quando o teu coração vai se dilatando cada vez mais,
Deus encontra um terreno fértil, um coração capaz de acolher os dons maiores que Ele tem reservado para cada um de nós. E é por isso que Ele quer que insistamos. Quanto mais você insiste, mais cresce o teu desejo. Quanto mais cresce o teu desejo, mais se dilata o teu coração. Quanto mais se dilata o teu coração, mais você é capaz de acolher os bens superiores que Deus quer te dar. Portanto, não deixemos de rezar quando aparentemente as nossas orações são ineficazes. A oração do cristão nunca é ineficaz, nunca fica sem resposta. Talvez não a resposta que você procura, porque você pediu sendo mal, pediu coisas más ou pediu de modo errado, de modo ruim. Mas a oração do cristão sempre tem uma resposta, nunca é desperdiçada, nunca. O Senhor sempre nos dá a melhor resposta, aquela que Ele sabe que é a melhor para cada um de nós. Eu queria que agora nós nos detivéssemos nesse primeiro aspecto que nós falamos desse princípio latino. A oração é eficaz quando nós somos bons, ou seja, quando nós nos convertemos naquele com quem nós dialogamos. A oração não é uma espécie de simpatia, de mágica, não é? Eu esqueço de Deus, eu vivo como se Deus não existisse, e na hora do aperto eu sempre me recordo de Deus, vou à igreja, vou à missa, quase de forma supersticiosa, querendo que Deus obedeça a minha prece, mas aquela oração não diz nada da minha vida, é quase uma palavra mágica. Eu faço novenas e novenas, querendo que Deus obedeça aquilo que eu peço, aquilo que eu desejo, mas aquela oração não me diz nada, porque não me converte, não me transforma, continua me deixando ruim. Essa oração é ineficaz. A oração deve transformar a minha existência. São Bento, na sua regra, dá um princípio que nos ajuda muito a saber orar. Diz ele aos seus monges: mens concordet voce, a alma deve concordar com a voz. Se a tua palavra dirigida a Deus não está em consonância com a tua vida, com a tua alma, aquela palavra vazia, é vento que você fala e desaparece no ar. A tua alma deve estar em consonância com as palavras que você proclama na oração. A tua oração deve transformar a tua vida por dentro, por inteiro. A tua oração deve ser um fruto de um transbordamento de uma alma que se dilata e se dirige ao seu Criador. Caso contrário, a oração é vazia e apenas uma prática supersticiosa, como tantas outras práticas que nós conhecemos e tantas pessoas fazem por aí. O maior benefício da oração não é aquilo que nós desejamos, senão a transformação que a oração opera em nós. A pessoa que ora com frequência, a pessoa que tem uma vida de diálogo constante com Deus, o maior benefício que Deus opera nela é transformá-la no próprio Deus. Palavras que beiram a heresia. Eu sendo transformado em Deus. Nós acabamos de rezar na oração coleta da Santa Missa, pedindo ao Senhor que, tendo assumido a nossa humanidade, nos transforme em sua divindade. E os padres da igreja falavam disso com frequência, da divinização do homem. Estamos encerrando agora o tempo de Natal, e é um tempo onde nós meditamos isso. Deus se fez homem para que o homem, pasmem a força da expressão, hein? Olha só, pasmem, para que o homem se fizesse Deus. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. O homem se tornasse, em linguagem de São Pedro, participante da natureza divina. Nós nascemos para isso. Isso é a santidade, sermos participantes da vida divina. Essa é a plenitude do amor. Sermos um só com Deus. E isso é o benefício maior que a oração concede àquele que ora com frequência. Nós nos transformamos naquilo que amamos. Se o objeto de nosso amor é algo ruim, nós nos tornamos pessoas ruins. Se o objeto de nosso amor é algo ou alguém bom, ainda mais se o objeto de nosso amor é a suma bondade, nós nos transformamos em Deus. Esse diálogo constante com o divino amigo nos transforma nele. Os amigos que você anda, sem dúvida, têm uma influência muito grande naquilo que você é. Com quem você dialoga,
preste atenção, com quem você dialoga, tenta analisar quem são as pessoas com quem você mais dialoga. A TV, alguns amigos que andam no vício, enfim. Essas pessoas têm uma influência muito grande porque a convivência nos transforma naqueles com quem convivemos. Se eu convivo frequentemente com Deus, quase que por osmose, a oração me transforma em Deus, a oração me diviniza. Se eu frequento o sacrário com frequência, se eu fico diante do sol com frequência, do sol divino que veio nos visitar, ali diante do sacrário, em adoração, diante do Santíssimo Sacramento, assim como as plantas que se expõem ao sol em processo de fotossíntese ficam mais revigorantes, nós, diante desse sol da justiça que veio nos visitar, nos transformamos nele. O hábito com que nós frequentamos o sacrário nos transforma, nos eucaristiza. Nem inventei uma palavra aqui. Vocês entenderam? Nos transformam em eucaristia viva. O convívio com Deus nos transforma nele, nos faz mais semelhantes ao nosso amigo, ao nosso divino amigo, e esse é o maior benefício da oração. Não podemos orar sem sermos transformados por aquilo que nós oramos, por aquele a quem nós oramos, a quem nós nos dirigimos. Esse é o maior benefício da oração. E o Senhor tem um mandamento explícito para cada um de nós. Explícito. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Assim como nós nos espantamos com a grandeza e com a bondade de Deus, como eu posso ter um Pai assim tão bom, que sempre me responde afirmativamente quando o meu coração se assemelha ao seu coração, quando a minha vontade se assemelha à sua. Que Pai maravilhoso! Pois bem, esse Pai maravilhoso é o teu modelo. Esse Pai maravilhoso te diz hoje, por meio do seu Filho, você deve ser perfeito como eu sou perfeito. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós buscamos a perfeição. E aqui é importante distinguir a perfeição do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma doença, né? É uma doença daquele que quer fazer tudo certinho, milimetricamente correto. Essa pessoa é uma pessoa doente, né? E uma pessoa que aplica isso à vida espiritual começa a inclinar-se ao escrúpulo, que é uma doença espiritual terrível. Não é essa a perfeição que nós buscamos, não é o perfeccionismo que nós desejamos. A perfeição da santidade é muito diferente dessa perfeição. A perfeição da santidade é aquela perfeição da pessoa que se sabe fraca, que se sabe pecadora, miserável, mas que percebe que ela é chamada a alturas inimagináveis. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu conheço as minhas misérias, o barro do qual eu sou feito, mas esse Deus maravilhoso me chama à santidade, Ele me leva para o céu. E mesmo caindo uma e outra vez, e mesmo conduzindo a nossa história e chegando ao fim dela cheio de feridas, das guerras das batalhas que nós perdemos, nós sabemos que se não tiramos o olhar da misericórdia de Deus, se não desistimos de lutar, nós terminaremos a vida aqui na terra todo ferido, mas tendo vencido a guerra. Um soldado que se preza sempre termina a guerra ferido, sujo, como vocês estavam nesses dias atrás. Assim se termina a guerra, porque é um sinal claro de que se lutou, de que se caiu muito, de que se caiu, de que se machucou, mas de que lutou, de que não se ficou parado. É isso, é essa a perfeição que o Senhor deseja de cada um de nós, não perfeccionismo escrupuloso, mas a perfeição, o caminho à santidade, que contempla as nossas quedas, que supõe as nossas fraquezas, mas que, no entanto, com a graça de Deus, nós podemos sempre vencer essas inclinações ao pecado que todos nós possuímos. E se nós quisermos ser semelhantes a Deus, uma característica clara que nos identifica com Ele é o zelo pela salvação dos demais. Olhando para a vida de nosso Senhor aqui na terra, nós vemos que o Senhor nunca viveu para si mesmo. Desde Belém até o final da sua vida no Calvário, e mesmo depois de ressuscitado, a vida de Jesus é sempre uma vida para os demais.
Jesus se consumiu pelos outros, pela salvação dos homens. Ele entra na terra para dizer ao Pai: eis que venho fazer a vossa vontade. E diz: fogo eu vim trazer à terra, e o que eu desejo senão que esse fogo arda, que esse fogo se alastre. Esse é o desejo do coração de Deus. O Senhor se encarnou para que os homens fossem contaminados pelo fogo do seu amor. Deus quer que todos os homens estejam em chamas vivas de amor ardente por Ele. Esse é o desejo que consome ainda hoje o coração de Deus. E se nós quisermos ser semelhantes a esse Deus, uma característica que deve ser marcante na tua vida, na minha vida, é a preocupação pela salvação dos outros. Um cristão que não se preocupa com a salvação dos outros é um cristão tíbio, morno. À medida em que a oração nos transforma, mais nós vamos crescendo em desejo de que outros homens também sejam transformados por Deus. É como o termômetro da nossa vida interior. Você quer saber como está a temperatura da tua alma, a temperatura da tua vida interior? Para pensar em como anda a sua preocupação para converter os demais. Como anda a sua preocupação para que os outros homens e mulheres, para que os teus amigos conheçam também a Jesus Cristo. Se você não se importa com isso, se isso para você é quase que indiferente, isso é um grande sinal que você já está cavando a sua própria sepultura espiritual, de que você já está apodrecendo por dentro, porque a tua piedade é uma falsa piedade. Se ela não te leva a querer que os outros tenham vida, se ela não te leva a querer inflamar o coração dos teus familiares, dos teus amigos, no fogo do amor de Deus, é porque nós mesmos já deixamos esse fogo se apagar dentro de cada um de nós. Esse desejo de chegar aos outros é um desejo do qual São João fala hoje também na sua primeira carta. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Não existe um santo solitário. É uma contradição pensar em um santo que cuida somente da sua própria salvação. E alguém poderia objetar: e os santos que se fecham numa vida de recolhimento, numa clausura, por exemplo, num Carmelo? Eu diria, pense por exemplo em Santa Teresinha de Jesus. Embora estivesse ali presa, é hoje tida pela igreja como padroeira, patrona das missões, porque o zelo que ela tinha de que outras almas conhecessem a Jesus Cristo a motivou a continuar ali, encerrada, fechada, rezando pela conversão dos pecadores. É uma característica própria dos santos, o desejo de que outras pessoas se convertam. Ninguém se salva ou se condena sozinho, já dizia São João Bosco. E isso é muito sério. Em primeiro lugar, é muito bom, porque se eu me salvo, eu posso arrastar comigo muitas pessoas ao céu. Por outro lado, essa palavra é terrível, porque se eu me condeno, eu posso levar a minha família e todos os meus amigos para o inferno comigo. É o peso da nossa salvação. Ninguém se salva ou se condena sozinho. O Senhor quis salvar os homens em família. Poderia ter salvado a cada um individualmente, mas quis constituir uma igreja, a família dos filhos de Deus, e quer salvar os homens assim enquanto família. Nós também devemos ter esse santo zelo de arrastar outras pessoas para o céu, e esse é um sintoma claro de quem deseja a santidade, o zelo pela salvação dos nossos irmãos. Talvez nós não tenhamos ideia de quantos e quantos meses esses irmãos vossos missionários estão trabalhando aqui para que esse encontro aqui fosse realizado. Vocês tiveram a ocasião de se encontrar com vários deles. Quantos e quantos gastaram a sua juventude, não só nesses dias, mas têm com frequência consumido a sua juventude para que esse tipo de encontro acontecesse. Isso não é por vaidade, isso não é por nenhum benefício material, porque nada é capaz de retribuir o que eles fazem,
Qual é então a motivação que os leva a tanto esforço, a tanto trabalho, para que tudo isso aqui aconteça? O zelo pela salvação de cada um de vocês. Como esses jovens se alegram por ver tantos jovens aqui presentes. E como eles se alegram por ver vocês se confessando, por ver vocês comungando, por ver vocês participando da Santa Missa. Tudo valeu a pena se isso acontece. Todo esforço vale a pena. Isso é um sintoma claro de que a gente está buscando a santidade efetivamente, o zelo pela salvação dos demais. Porque um padre, e aqui nós temos vários seminaristas, por que ficar 9 anos no seminário? Qual o objetivo disso? Hoje em dia o sacerdócio está em baixa na sociedade, né? Antes havia um status social. Ser sacerdote, né, você tinha até benefícios civis por conta disso. Hoje em dia ser padre é querer ser ridicularizado, né? É querer sofrer o martírio moral. Por que ser padre? Por que gastar 9 anos da juventude de vocês, rapazes tão bonitos? Não tanto, né? Mas rapazes jovens, fortes, cheios de vida. Por que gastar 9 anos da existência de vocês, se não por um motivo, para ser sacerdote? Porque o sacerdote é um homem para o outro. 9 anos se consumindo numa vida escondida no seminário para se gastar por eles. O nosso sacerdócio só tem razão de ser em se colocar a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Essa é a razão de ser do sacerdote. Quando o sacerdote está celebrando a missa, alguém pensa até que é um certo status, né? Poxa, mas por que a gente não pode, as mulheres, nós não podemos ser padras também, né? Até eu escolheria uma casula mais bonitinha, fazer uma rosinha com não sei o quê, né? Por que só o padre que fica lá na frente? O fato do padre estar à frente, num presbitério, não é porque isso seja um palco onde ele quer ser o centro das atenções, mas o padre está aqui porque ele está dizendo a vocês a todo momento: eu estou a serviço de vocês, eu fui ordenado para colocar-me a serviço de vocês. Quantas horas de oração, quanto estudo para preparar uma pregação que seja, por quê? Por vocês. O padre está aqui para servir a vocês, e isso para nós é um sintoma claro de que queremos ser santos. Não de que sejamos santos, mas de que queremos ser santos. O zelo e a preocupação pela salvação dos demais. Quanto mais preocupado pela salvação dos outros, mais no caminho da santidade eu estou. Quanto mais indiferente eu estou ao pecado alheio, mais longe da santidade eu me encontro. E é por isso que a igreja se preocupa tanto com a vida dos demais. Algumas pessoas poderiam dizer: por que a igreja não fica quietinha e fala essas coisas somente dentro da homilia na Santa Missa? Por que a igreja tem que ficar ensinando para o povo fora dos seus muros eclesiais? Por que a igreja tem que ir à televisão? Por que a igreja tem que ir aos rádios? Por que a igreja tem que ir à internet? Ora, se você quer pregar, prega para os teus fiéis aí dentro da tua igreja, não vem me falar nada, me deixa quieto. Por que a igreja não faz isso? Não seria muito mais cômodo para cada um de nós se a gente não desse a cara para apanhar publicamente? Certamente. A gente poderia viver uma vida muito mais tranquila se a gente formasse o nosso gueto aqui. A gente se fecha e tenta buscar aqui o mundo perfeito, né? A vontade que tem é de nem voltar para casa, que todo mundo quer buscar santidade, né? Quanta coisa boa a gente aprende. Por que a gente não cria aqui as nossas tendinhas, como São Pedro disse lá na Transfiguração, e fica comodamente aqui contemplando Moisés, Elias e Jesus conversando? Porque a igreja não existe para isso. A igreja não existe para se autocontemplar. A igreja existe para ir para o mundo e incendiar o mundo no fogo do amor de Deus. E porque ela quer fazer isso, ela vai ser perseguida até o fim. Essa é a missão da igreja, não formar guetos de pessoas especiais, os santos, e aqui a gente se instalar comodamente. Nós devemos ir para fora porque o amor de Cristo nos urge, diz São Paulo. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele, nos impulsiona a ir para fora. Eu não consigo ficar calado, eu não posso deixar, como diziam os apóstolos, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Como depois desses dias que vocês estão passando aqui,
nesse contato pessoal e vivo com a pessoa de Jesus. Como vocês voltarem para casa e ficarem mudos, calados, e não quererem transformar os outros, é sinal de que vocês também não foram transformados. Um sintoma claro de que essas palavras que ouvimos aqui, que essa palavra divina penetrou o meu coração e me transformou por inteiro, é querer voltar agora e comer o mundo e devorar o mundo. Essa deve ser a moção maior, a motivação maior que nos impulsione assim a apanhar por Cristo, a sofrer ultrajes por Ele, mas eu não consigo me calar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. É maravilhoso e vocês precisam conhecer isso, o mundo precisa conhecer, eu não posso me calar. E por isso a igreja, mesmo sabendo que vai apanhar, não deixa e não deixará de falar jamais da vida que Deus escolheu para a família, uma família tal como Deus a quis. É por isso que a igreja vai seguir falando sim aos nossos irmãos que sofrem com o homossexualismo. A igreja vai seguir falando sim, por mais que queiram nos calar, nos coloquem na prisão, calem a nossa boca, nos taxem disso ou daquilo, a igreja vai continuar falando. Chamem a igreja de retrógrada, chamem a igreja de medieval, chamem do que quiser, mas a igreja não pode trair o seu Senhor. Os homens podem não querer ouvir a verdade, mas nós, enquanto igreja, temos o direito, e não só o direito, senão o dever de anunciar a verdade. Ai de mim se não anunciar o evangelho, é obrigação nossa. Se os homens querem ouvir ou não, problema deles. Agora eu tenho o direito e a obrigação de falar, e eu não posso me calar. E você, que porventura queira continuar obstinado ao pecado, infelizmente a igreja e nem Deus quer obrigar ninguém. Deus poderia tirar de nós a nossa liberdade, mas Ele nos deu a liberdade, mesmo correndo o risco de ser negado por nós, porque não quer ter um amor de escravo, senão um amor de pessoas que o queiram, que o amem livremente. Então alguém que queira continuar no pecado, para esses nós temos que dizer, você tem a liberdade sim, de continuar no pecado. A igreja não pode obrigar você a mudar de vida. Se você quiser, você tem a total liberdade de dizer, sim, isso é tudo muito bonito, mas não me interessa, eu vou continuar me drogando, eu vou continuar me prostituindo, eu vou continuar a viver na impureza, porque isso não me afeta. Fale isso, mas a igreja não vai deixar de falar a verdade, e se preciso for, vai até o inferno com você, para tentar de lá te resgatar, mas a igreja não vai te deixar. E a gente está aqui na tua cola, até o final da tua vida. Você vai ouvir da igreja o que é certo, o que é verdadeiro. Tente nos calar, nos apedreje, nos coloque nas prisões, mas nós vamos falar até o fim e vamos até o inferno atrás de você, para dizer, volta, volta. Nós não podemos permanecer tranquilos enquanto houver uma só pessoa na terra que não conheça Jesus Cristo. Nós não podemos dormir tranquilos com isso. Se teu irmão pecar, vai e reza por ele. Se teu irmão pecar, vai resgatá-lo do pecado, mas não o deixe lá. Não fique tranquilo. É bonito quando alguém diz assim, olha, eu tenho muitos amigos que são de outras religiões, eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos que vivem na homossexualidade, eu tenho amigos que não vivem em nada a castidade, e é bom que tenhamos amigos assim, que amemos a cada uma dessas pessoas. Mas eu quero te perguntar, esses que são seus amigos, você tem a coragem de dizer para eles onde está o erro deles? Esse teu amigo que você se orgulha de ser amigo de uma pessoa que padece do vício do homossexualismo, você tem coragem de dizer para ele, olha, eu te amo muito, mas você está errado.
Essa pessoa que está em outra religião, numa falsa religião, que não conheceu a Cristo ainda, e você diz que convive muito bem com ela, que é sua verdadeira amiga, você é capaz de dizer para ela onde está o erro dela, por amor? Se você não faz isso, isso não é amizade, isso é uma busca de algo em troca, né, de uma recompensa naquela pessoa. Porque quem ama de verdade sempre corrige. Quem ama de verdade, justamente por amor, vai querer incomodar aquela pessoa assim. E por isso que, infelizmente, a igreja vai padecer de ter inimigos. Se algo que o Evangelho não é, é politicamente correto. O Evangelho não é politicamente correto. O Evangelho não busca o bom mocismo, né? Daqueles que querem ficar bem com todo mundo. Né? Eu não quero arrumar problema com ninguém, eu quero uma igreja onde todo mundo se sinta bem, né? Não vamos incomodar ninguém. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que sempre incomoda, assim como Jesus incomodou. Jesus, por onde quer que tenha passado, não deixou ninguém indiferente. Jesus sacudia a vida das pessoas. Ninguém ficava indiferente diante da presença de Jesus. Jesus não era insosso, aquela pessoa, perdoe-me a expressão, que não fede nem cheira. É uma pessoa que está no meio da massa e não tem influência nenhuma. Um cristão não pode ser um cristão aguado, um cristão que não mexa com os espíritos, um cristão que não sacuda a consciência das pessoas. A tua vida deve necessariamente sacudir a vida de alguém que vive no pecado. Uma pessoa que anda em pecado e que convive contigo, ela deve se sentir de algum modo constrangida, com desejo de rever a sua vida, de buscar aquilo que é certo. Nós não podemos ser homens e mulheres insossos, que o Senhor é tão explícito quando diz isso, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E se o sal já não salga, perde o seu sentido, se a luz já não ilumina, não tem razão de ser. Nós devemos ser homens e mulheres que sacudamos as consciências com a nossa própria vida, com a nossa busca de santidade. E porque sacudimos as consciências, nós vamos construir inimizades. Padeceremos de inimizades, sim. A igreja, até a volta gloriosa do Senhor na parousia, vai sofrer perseguições. O dia em que a igreja deixar de sofrer perseguições é o dia em que a igreja deixou de ser profética. É o dia em que a igreja deixou de anunciar a verdade. E quando todo mundo começar a aplaudir a igreja, calma, faça uma revisão. Alguma coisa não está bem, porque Jesus não foi aplaudido por todo mundo. Jesus teve inimigos, não porque ele buscasse inimigos. Jesus só quer pessoas que o amem verdadeiramente, porque ele é Deus e merece ser amado. Mas inevitavelmente há filhos das trevas, inevitavelmente, porque assim os homens o querem, há pessoas que não querem se converter. E esses que são amigos das trevas vão se chocar com a nossa própria vida, vão se incomodar com a nossa vida. E isso dentro da nossa própria família, entre os nossos amigos. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos alertou que Ele veio trazer a guerra e não a paz, que Ele veio trazer a espada, que no seio de uma mesma família, o pai se levantaria contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, os irmãos contra os irmãos, e até a sogra entra no meio. É assim. O Senhor veio trazer a divisão, não porque Ele queira a divisão, Ele quer a unidade. Pai, que eles sejam um como eu, como tu, e eu somos um. Mas inevitavelmente onde há pecado, há divisão. Há pessoas que não querem abraçar o Evangelho. Por isso, nós entraremos em conflito com essa mentalidade mundana. Isso é inevitável. Se você quer uma vida tranquila, é o mesmo que dizer, não siga Jesus Cristo, porque não há comodidade junto a Ele. Vai haver pessoas que nos quererão mal. É inevitável isso em nossa vida. Assim como odiaram o Senhor, também nos odiarão a nós. Faz parte. Mas é melhor ser fiel a Deus do que ser fiel aos homens. E é por isso que sofreremos perseguição, sim, porque queremos manter a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo unicamente aquilo que Deus quer que nós realizemos.
o Senhor não volta atrás diante da dureza das suas palavras. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando o Senhor enuncia o discurso do pão da vida, onde ele diz que a sua carne é a verdadeira comida, que seu sangue é a verdadeira bebida, o Senhor ouve ali os discípulos se afastando dele, dizendo: essas palavras são duras demais, quem pode suportar? E os discípulos começam a ir embora, deixando o Senhor ali com poucas pessoas. O Senhor poderia dizer: não, voltem aqui, é só uma metáfora. A Eucaristia é uma metáfora, é só o símbolo do meu corpo, é só o símbolo do meu sangue. Não, mas é de mentirinha, voltem, fiquem aqui comigo. É isso que o Senhor faz? Não. O Senhor ainda se dirige aos apóstolos: e vós também quereis ir com eles? Ou seja, essa é a verdade, ou vocês aceitam ou vão embora. Nós não podemos criar uma igreja à nossa medida, não podemos tentar fazer com que a igreja esteja adaptada aos moldes do nosso mundo para querer ser aplaudido pelo mundo. Ao contrário, a verdade é única e nós não a possuímos. A verdade é única e o Senhor confiou essa verdade a que a igreja a anunciasse para que o mundo seja transformado e não que o mundo transforme a igreja. E os inimigos, infelizmente, existirão. Infelizmente você será odiado, eu serei odiado, mas é melhor trair os homens do que trair o próprio Deus. Convém, dizem os apóstolos, obedecer antes a Deus que aos homens, porque isso é o certo. E é isso que nós queremos, não trair o Senhor. Nós não podemos descansar em ver os nossos irmãos no erro. A correção fraterna, a correção entre irmãos é próprio de quem ama. Chegar para o outro e dizer: você está errado, vem para o caminho certo. Esses são os verdadeiros amigos que nós precisamos ao nosso lado. Os amigos que dizem a cada um de nós: olha, isso está errado, isso está errado. E como nós devemos ser agradecidos por termos amigos assim? Porque quando alguém nos corrige, quando o teu namorado te corrige, quando a tua namorada te corrige, quando o teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa te corrige, antes de você ficar com raiva, pense assim: eu tenho alguém que me ama. E se essa pessoa me corrigiu é porque ela me quer ver melhor. Santo Agostinho também diz: prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me elogiam porque me corrompem. Prefiro ser criticado porque eu sou corrigido do que ser elogiado porque eu me torno um corrupto. Se vocês vieram para cá, para esses dias, achando que vão ouvir aqui na frente alguém elogiando vocês, dizendo: olha, o ano que passou, 2013, vocês estão de parabéns, hein? Que santidade de vida, 2013 vocês foram perfeitos. Que maravilhosos, que vida de oração espetacular, que castidade exemplar, quase angelical, hein? Vocês são demais, demais. Vou me ajoelhar aqui diante de vocês, que maravilha foi 2013. Vocês são santos não canonizados aqui na terra. Se vocês vieram para cá para ouvir isso, estão perdendo tempo. Vocês vieram para cá para ouvir alguém dizer coisas que não são agradáveis para vocês. Dizer o erro de vocês, porque essa também é a missão da igreja. Não é a missão nem de longe mais importante, mas é a missão da igreja. Enquanto igreja profética, a gente deve anunciar o erro, porque infelizmente em nossas famílias nem sempre nós ouvimos o que é certo, o que é errado. E a missão da igreja falar isso. E a missão do padre apontar para vocês aquilo que está errado, para que vocês corrijam por amor. Eu não sou padre para falar palavras bonitas de elogio. Eu sou padre para falar aquilo que eu aprendi de Jesus Cristo. E se eu não falo isso, eu estou traindo a minha própria missão. E a gente veio aqui para apanhar, né? A gente veio aqui para ouvir também os nossos erros, para que alguém nos sacudisse. E essa é a intenção desses dias aqui. Para que vocês sejam sacudidos e tomem vergonha na cara e mudem de vida. É isso que a igreja espera de vocês, senão estamos perdendo tempo. Prefiro aqueles que me criticam, porque me convertem, do que aqueles que me elogiam e acabam me corrompendo. Essa é a palavra para cada um de nós. Nós queremos de vocês uma entrega maior, uma pureza maior, uma vida de oração maior, mais intensa, uma vida de santidade.
E cada retiro, cada acampamento deve ser um impulso que mexa com as estruturas da nossa vida e nos faça querer voltar para casa assim e devorar o mundo no fogo do amor de Deus. Essa palavra é dura demais. Vocês também querem ir embora? Não, nós não queremos. Nós queremos ficar. E por mais que sejam palavras duras, com São Pedro nós vamos confessar: a quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Todos nós sabemos que não é fácil as exigências que o Senhor pede para cada um de nós. Nem de longe é fácil viver o Evangelho, mas nós descobrimos qual é o caminho. Nós andamos por tantos outros e vimos que não torna o homem feliz nenhum outro caminho fora de Cristo. E por mais que seja difícil, a quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Não deixemos de fazer correção fraterna. O Papa Bento XVI, em 2005, no Sínodo dos Bispos, exortou os bispos a fazerem isso. Façam correção fraterna, é uma obra de caridade. Corrijam os seus irmãos, é uma obra de misericórdia. Quantas vocações já se perderam pela omissão daqueles que deveriam exortar os irmãos a crescerem na fé e se calam por medo, por covardia. Um amigo que vê o outro amigo casado, começando a se apaixonar por outra mulher, e não fala nada. Isso é um traidor, não é um amigo, né? Quando não incentiva a pecar, isso não é um amigo, né? Faz o que o seu coração manda, né? O amigo chega para o outro e fala assim: faz o que o seu coração manda. Do coração dizendo isso. O amigo verdadeiro é aquele que vai dizer: ô rapaz, toma vergonha na cara. Você foi para o altar com aquela mulher e disse que seria dela por toda a vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e agora está se enrabichando contra a mulher? Ô rapaz, isso é um amigo. Por mais duro que seja ouvir isso, isso é um amigo. Um irmão de comunidade que vê que o outro não está fazendo oração, né? Faz tempo que eu não vejo essa pessoa rezar um terço, fazer adoração e a missa, e eu não falo nada. Ele vai achar que eu estou me metendo na vida dele, né? Vou ficar quietinho na minha. Olha, quantas vocações já se perderam por omissões covardes como essas tuas. Quantas pessoas já se perderam porque ninguém chegou até elas e disse: meu irmão, você está rezando? Está passando alguma coisa de errado com você? Eu vejo que você não reza mais, está com uma dificuldade. Nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Um homem que vê, um leigo que vê seu sacerdote fazendo algo errado, algo talvez imprudente, né? O leigo vê seu sacerdote celebrando a missa como se tivesse, sei lá, fazendo o quê? Uma atividade completamente corriqueira. Em vez de você ficar falando mal do teu padre, chega até ele e diz: padre, o senhor está com algum problema, o senhor quer ajuda, né? A gente tem percebido isso, né? Que o modo que o senhor celebra a missa, um pouco agitado, um pouco sem zelo, o senhor gostaria de alguma ajuda, que a gente rezasse pelo senhor, a gente vai rezar mais pelo senhor. Isso é atitude cristã, né? Padre, estão comentando aí que o senhor está com uma amizade muito particular com essa moça, acaba virando escândalo, não é bom, né? Fala isso para o padre. Em vez de falar para os outros, ajuda o padre a ser santo. A murmuração que divide, a calúnia que faz com que você perca a sua boa fama, isso não é atitude cristã. A atitude cristã de homens e mulheres fortes é de chegar até aquela pessoa e dizer: meu amigo, minha amiga, é hora de mudar. Eu estou aqui para te ajudar. E a nossa atitude depois de ouvir isso é de agradecer. Alguém está preocupado comigo. E dizer para essa pessoa: obrigado. Depois a gente pensa se aquilo procede ou não, se eu devo ouvir aquilo ou não, que às vezes pode ser só a opinião daquela pessoa, ou não, algo que realmente é pertinente. Sigo com Santo Agostinho: aquele que busca a sua própria comodidade e não o bem de Jesus Cristo, cala-se e não corrige. É um mercenário. Viu chegar o lobo e fugiu. Talvez responda e diga: eu estou aqui, eu não fugi. E Santo Agostinho diz: fugiu. Fugiu porque você se calou. Um amigo que vê
o outro no erro, no pecado, e não corrige e não reza por ele, é um mercenário, porque vê o lobo se aproximando do outro e não faz nada. E aí você poderia dizer, mas eu estou aqui, eu não fugi. E Agostinho diz, fugiu porque você se calou. Você vê o seu irmão se perder e não fez nada por ele. Nós somos responsáveis pela salvação de nossos irmãos. Quando Caim mata o seu irmão, o Senhor aparece a ele e diz, onde está o teu irmão, Abel? Onde está o teu irmão, Abel? E Caim responde, não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? Como que diz, o que eu tenho a ver com ele? Ele é mesmo, eu tenho que saber tudo dele. E o Senhor, como se dissesse a ele, sim, você é responsável pelo teu irmão. E ninguém se salva ou se condena sozinho. A pessoa que busca a sua própria santificação, na verdade, não quer uma perfeição, ela quer um perfeccionismo de doentios, de escrupulosos. A pessoa que busca a verdadeira santidade está interessada na conversão, na salvação dos demais. E é isso que nós queremos pedir hoje ao Senhor nessa missa. Que essas palavras do apóstolo ressoem profundamente em nossa alma. Que o desejo que o Senhor tem, ainda hoje, em nossos sacrários, na Eucaristia, o desejo que o Senhor tem de incendiar o mundo no fogo do seu amor, venha também contagiar o nosso coração. Não podemos descansar enquanto houver um só homem, uma só mulher que não conhece ainda Jesus Cristo. Tenhamos o desejo de devorar o mundo. Essa deve ser a marca da nossa juventude, a marca do desejo de alguém que quer ser santo, querer transformar os demais, querer devorar o mundo, querer incendiar o mundo no fogo do amor de Deus. Quer evangelizar muito? Teu coração está quente, está fervendo. Não quer nada, quer ficar só de boa com todo mundo? Cuidado, pode ser que você já esteja a ponto de ser enterrado. É hora de se arrepender, é hora de pedir a Deus a graça, de que nos preocupemos sim com os demais. Temos que entrar na vida deles, temos que nos meter na vida deles, porque amamos, não porque queremos ser intrometidos, mas porque queremos que eles também se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!